Olá pessoal, tudo bom? Bem, gente, hoje nós vamos falar sobre sistemas lineares, tá? O que são os nossos sistemas lineares? Nada mais são do que conjunto de equações lineares que são resolvidas simultaneamente, né? Ou seja, nós vamos encontrar valores, né, para as nossas incógnitas que satisfaçam todas as equações do meu sistema ao mesmo tempo, tá? Vocês provavelmente já viram, né, o caso ali de sistemas de equações do primeiro grau, né, que era um sistema ali de 2 por 2, né, de ordem 2 por 2. Sistema que vocês já estudaram aí em séries anteriores. Bem, agora a gente já vai aprender um pouquinho mais algumas informações mediante ao aprendizado que a gente já teve de determinantes, tá? Então, por exemplo, agora a gente consegue classificar os nossos sistemas como possível e determinado, como possível e indeterminado e como um sistema impossível, tá? Aqui tem as condições, tá, gente? Ó, o sistema ele é possível e determinado quando todos os determinantes desse sistema forem diferentes de zero, tá? E o que vai acontecer? O meu sistema vai ter apenas uma solução. Quando a gente vem para o SPI, que é o possível indeterminado, nós temos que todos os determinantes serão iguais a zero. E aí nós temos soluções infinitas. É o famoso uma letra vai depender da outra, tá? Quando a gente vai tentar resolver esse sistema, a gente vai chegar num ponto que a gente vai ficar com uma incógnita dependendo da outra. E por isso que ela passa a ter infinitas soluções. E temos também o nosso sistema impossível, tá? Onde o determinante principal ele é zero e todos os outros são diferentes de zero, tá? Ah, Matheus, você está falando aí de determinantes. Sim, a gente vai relacionar totalmente essa questão de sistemas lineares justamente com o quê? Com o conteúdo de determinantes que a gente já viu aí em vídeos anteriores, tá? Bem, então temos primeiro essa questão de classificação, tá, dos nossos sistemas, que eles são baseados na questão de determinantes. Temos aí vamos falar assim, ó, dois tipos principais, né? Dois tipos de ordens que são mais trabalhadas, seja em questões externas, seja na escola, né? Nós vamos trabalhar geralmente mais com sistemas de ordem 2 por 2 ou 3 por 3. Podemos ter sistemas de ordens maiores do que 3 por 3? Com certeza. Posso ter um sistema 4 por 4, 5 por 5 e assim por diante, tá? O que vai mudar? Daí as nossas técnicas de resolução. Quando vocês aprenderam lá sistemas de equações de do primeiro grau, né? Sistema de equações do primeiro grau, vocês aprenderam lá dois métodos, né? O método da adição e o método da substituição, tá? Tem vídeo meu sobre esses dois conteúdos aí no canal, então vocês podem rever no caso para verificar como resolvo com esses dois métodos, tá? A partir do momento que a gente já aprendeu essa questão de determinantes, né? E agora que a gente está aprendendo a questão do escalonamento também, uma matriz 3 por 3, ela vai ser resolvida, tá? Pela regra de Cramer ou pelo método do escalonamento, certo? Só que agora, o que a gente pode pensar? A 2 por 2 eu resolvia por esse e por esse, e eu ganhei mais dois métodos para eu poder resolver a minha equação, o meu sistema de equações do primeiro grau, tá? Então, se você tiver um sistema de equações, né, um sistema linear 2 por 2, você pode resolver de 4 maneiras: adição, substituição, regra de Cramer ou escalonamento, tá? É óbvio que, se a gente for pensar na questão da adição, né, o que nós vamos estar fazendo? Um escalonamento.
tá? Então nós ganhamos aí o método de Cramer, tá? Bem, no que consiste daí essa regra de Cramer e o escalonamento? A regra de Cramer, ela vai consistir simplesmente na utilização e no cálculo de determinantes do meu sistema, tá? A gente vai fazer uma relação entre os determinantes. Mas, Matheus, você não falou que lá em determinantes que a gente só calcula, o determinante é um valor associado a uma matriz? Sim. E esse sistema, um sistema, a gente vai conseguir formar mais de uma matriz, tá? Vou colocar ali para vocês essas diferenciações que a gente pode ter. E depois o método do escalonamento. Então vou deixar aqui essas duas explicações e depois eu vou apagar aqui e vou fazer para vocês uma outra resolução pensando no método de Cramer, tá? Para que ele não fique só de forma genérica para vocês. Então vamos pegar aqui primeiro, ó, um sistema 2×2, tá? Vamos resolver ele pelo método de Cramer, pela regra de Cramer. Então observem que, ó, ele é um sistema A1x, B1y, C1. A2x mais B2y mais C2. O determinante principal do meu sistema, ele vai ser calculado em cima dos coeficientes das minhas incógnitas, ok? Então são os números que vão acompanhar as minhas letras, tá? Beleza? Então, o determinante principal a gente vai calcular dessa maneira. Agora, quando a gente for calcular o determinante de x, o que a gente vai fazer no caso aqui para calcular o determinante de x? Eu vou pegar a coluna das minhas igualdades, ou seja, dos meus termos independentes, aqui ó, C1 e C2, e eu vou trocar no lugar da coluna do meu x. Então eu vou trocar esse C1 e C2 pelos coeficientes A1 e A2, que eram os coeficientes que acompanhavam a minha incógnita x. E o determinante de y, eu vou trocar o C1 e C2 no local de quem? No lugar de quem? Dos coeficientes que acompanham as minhas incógnitas y. Como é que eu chego nas soluções desse sistema? Aqui. Para saber o valor da incógnita x, nós vamos dividir o determinante de x pelo determinante principal. E para saber o valor da incógnita y,